Olá, meus amigos, bom dia. Que tenhamos um dia maravilhoso, cheio de luz e que Deus abençoe a todos nós. Vocês podem assistir esse vídeo completo no meu canal no YouTube, o canal José Antônio de Jesus. Vocês podem assistir esse vídeo lá completo. Hoje falaremos sobre a autoestima. Há fatores importantíssimos no processo da chamada autoestima ou autoamor, que não tem nada a ver com autoadoração, muito menos com vaidade excessiva, a pessoa querer ser o centro das atenções. A autoestima envolve autoconfiança, envolve a pessoa ter autoafirmação, e isso é muito importante no processo da autoestima. Sem isso, a pessoa jamais realmente consegue ter essa autoestima elevada. Há muitos fatores que podem levar a pessoa a baixar a sua autoestima, como a própria educação familiar, por exemplo. Muitas vezes um pai, uma mãe diminui muito um determinado filho através de expressões muito fortes, como chamar a criança de burro, chamar a criança de não é capaz disso ou daquilo, e a criança cresce com essa mentalidade de que não é capaz, de que não pode, de que não tem condições. Então, essa ideia sempre inoculada na sua mente leva essa criança a crescer e se tornar um adulto com baixa autoestima. Já carrega a autoestima na infância, na juventude e assim por diante. Então, esse processo ele é muito doloroso, porque a pessoa poucas vezes acredita em si mesma e passa a ter uma existência toda baseada no fracasso, toda baseada num aspecto doloroso de não se amar a si próprio, e acha que tudo que ele faz na vida é como se ele não merecesse aquilo. É como se ele então tivesse que as pessoas tivessem que realmente dar a atenção para ele, e ele mendiga essa atenção dos outros. Essa pessoa passa então a mendigar a atenção das pessoas com as quais convive no dia a dia. Passa a dizer sim, na maioria das vezes, 99% das vezes, para não desagradar. Não desagradando, ele então encontra ecos e simpatias naqueles que circundam a sua vida, familiares, amigos, e passa então a criar um personagem em torno do qual essa pessoa vive. Então, na realidade, a pessoa deixa de ser aquilo que ela realmente é na sua essência e passa a criar esse personagem todo momento, todo instante. Aliás, eu tenho um amigo meu que usa muito essa expressão, Maurício Crispim, que ele diz que nós somos camelôs de nós mesmos e que nós vivemos então representando esses papéis no dia a dia, onde nós vamos, seja na escola, na universidade, no trabalho, no lar, cada local nós vamos então representando um personagem, passamos a viver alimentando desse personagem no dia a dia. É aquilo que os gregos chamavam de persona ou máscara. É a máscara que nós usamos para conviver bem no dia a dia. Por isso que a pessoa excessivamente franca, a pessoa que tem uma autoestima mais desenvolvida, ela muitas vezes não é tão aceita na sociedade pela sua franqueza, por ser verdadeira. Quando quer dizer não, diz não. Quando quer dizer sim, diz sim. Aspectos importantes da autoestima, por exemplo, quando a pessoa chama a alguém, ou nos chama para uma festa ou algo, e nós não queremos ir, nós nunca dizemos não para a pessoa. Sempre nós vamos então arrumar uma desculpa, baixa autoestima. E a pessoa então nunca coloca isso como um aspecto importante na sua vida. Como dizia Jesus, ele dizia assim: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Então, e o que passar disso é loucura. Então, não tem sentido você ficar tentando agradar
as pessoas, 100% das pessoas no mundo. Não é que você também tenha que ser uma pessoa desagradável, não é que você tenha que ser uma pessoa irritante, uma pessoa intratável ou até muitas vezes intragável na sociedade, na sua família, nas pessoas com as quais você convive, a pretexto de ser autêntica. A autenticidade não tem nada a ver com antipatia. A autenticidade não tem nada a ver com você tratar mal as pessoas para se dizer autêntico. A autenticidade é isso, é você saber realmente expressar aquilo que você pensa, sem agredir as pessoas, sem violência, e expressar o seu não quando ele for necessário. Porque nem Jesus, que é perfeito, era perfeito e é perfeito, conseguiu agradar a todos. Mas as palavras que saíam da sua boca eram palavras de verdade, palavras verdadeiras. Quando ele queria dizer não, ele dizia não. Quando queria dizer sim, ele dizia sim. Então, não adianta nada você viver querendo agradar ao outro, querendo agradar o seu cônjuge, filhos, familiares, pessoas no trabalho, viver uma vida de tentar agradar os outros, quando na realidade isso vai comprometendo a autoestima, o nosso auto-amor. Isso passa então a ser uma situação difícil porque a pessoa vive e se torna infeliz a vida inteira. Até que um dia essa pessoa se cansa e realmente resolve mudar e seguir o seu caminho, ser ela mesma. Então é muito importante nós lembrarmos disso. Nós não podemos confundir generosidade com ser bonzinho. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier era uma pessoa extremamente generosa, mas Chico não era bonzinho, porque ele sabia dizer não quando ele tinha que dizer não, ele sabia expressar as palavras, as opiniões dele quando tinha que expressar, mas sempre com muita humildade. Então, o bonzinho é aquele que faz tudo para os outros e compromete a sua própria felicidade, compromete a sua condição de vida. Então, quando você como líder, por exemplo, dentro do seu ambiente de trabalho, um supervisor, um coordenador, um cargo de direção, você assume a postura de bonzinho, de agradar, de querer agradar sempre os outros, isso compromete todo o seu processo, diferente de você liderar sendo justo. Quando você é justo com o outro, com o seu subordinado, você sabe distribuir para todos com igualdade aquilo que você faz. E aí, sendo justo, você também é generoso, porque não tem como você ser justo e não ser generoso. Então você não pode criar aquela onda de querer agradar a todos no ambiente de trabalho, como um chefe, como um líder, e ali você então se deixar submeter a essa situação de agradar, de agradar, de agradar, e comprometer primeiro a sua autoestima, porque nunca você vai conseguir fazer o gosto de todas as pessoas, e alguém você vai desagradar, e ao mesmo tempo cria uma situação difícil com seus resultados, com aquilo que você tem que fazer realmente na sua vida. Então é muito importante nós lembrarmos que a autoestima é algo que nós temos que zelar por ela. Ninguém consegue amar o outro sem amar a si mesmo. Então primeiro eu tenho que me amar, cuidar de mim, ser uma pessoa que gosto de mim, que posso dizer todos os dias, olhar para mim e dizer que eu sou uma pessoa que tenho autoaceitação, que tenho as minhas condições de felicidade, de alegria, e que eu me amo. A gente tem que se amar. Então, quem se ama, se aceita, se cuida, diferente da pessoa que quer ser o centro das atenções, acaba gerando uma situação difícil, é uma criatura que no convívio com a sociedade acaba sendo muito difícil a convivência, porque são pessoas extremamente extravagantes, pessoas que ao invés de serem francas, são agressivas na maneira de expressar a sua opinião. Então é bem diferente daquele que tem a autoestima resolvida. A autoestima elevada, porque a pessoa passa a viver uma vida de mais alegria, de felicidade, sabe escolher o que é melhor para si. Algo importante, por exemplo, no relacionamento afetivo, no casamento,
Quando a pessoa tem a autoestima baixa, ela se neutraliza para fazer a alegria do outro. Então, ela não atende os seus gostos. Há muitos casais que uma pessoa passa a vida inteira agradando o outro e nunca tem condição de agradar a si próprio, porque ele tem medo de que o outro brigue com ele, ou de que o outro passe a não aceitar mais ele. É como se ele estivesse mendigando a atenção do outro e passa então a ter uma relação difícil porque aceita tudo, faz tudo, diz sim para tudo para que a relação dê certo. Passa a viver uma vida de omissão, uma vida em que agrada o outro 100%. E nessa relação difícil que a pessoa passa a viver, ele então se torna infeliz. É um casamento insustentável justamente por isso. E aí, onde é necessário a pessoa buscar ajuda de amigos, de parentes, buscar ajuda às vezes de um terapeuta, de alguém que possa ajudar realmente a pessoa a mudar esse pensamento de que tem que sempre ficar agradando o marido ou ficar agradando a esposa o tempo todo, até chegar um ponto que a pessoa não faz mais nada na sua vida além de agradar ao outro, além de fazer o outro aquilo que ele deseja. Passa a ser então um escravo das emoções do outro e cria uma dependência emocional, uma dependência física, quando na realidade isso aí não é amor, é dependência. Diferente do amor, porque quando você ama, você quer agradar o outro? Sim, quer, mas também você quer ser agradado. Numa relação a dois, um tem que fazer pelo outro. Se um quer assistir um filme e o outro não quer, às vezes ele assiste ali para que possa realmente, naquele momento, criar aquela condição bacana, benéfica entre o casal. Mas fora isso, é importante lembrar que ambos têm que caminhar satisfazendo os seus gostos também. Não pode criar uma relação onde só um seja agradado e o outro não. Então é importante nós lembrarmos isso no ambiente de trabalho, em casa, com a família, em todos os lugares, que a gente saiba dizer não quando for necessário, sim quando for necessário, mas que acima de tudo nós nos amemos, tenhamos amor por nós mesmos, que a gente se goste o suficiente para sermos felizes, fazer aquilo que a gente mais gosta na vida, satisfazer os nossos gostos também e vivermos bem, felizes, sem criar um personagem ilusório, ser bonzinho e tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo bacana, e não é assim. A vida nos pede que nós então procuremos ser realmente pessoas mais felizes no dia a dia. Para termos essa felicidade, temos que ter o autoconhecimento, nos conhecermos a nós mesmos e temos que procurar sim, com todo esforço, o alto amor, a elevação da nossa autoestima. Um abraço a todos, um excelente dia e muita paz.